Bom dia a todos os meus amigos, os meus irmãos, em Cristo Jesus. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus nesta manhã, que nós possamos refletirmos, que nós possamos realmente entregar o nosso caminho ao Senhor, as nossas vidas, e andar na sua presença com o coração limpo e o espírito reto. A palavra de Deus diz no Salmo 51:2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no seu falar e puro no teu julgar. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós vemos que a situação, a condição do homem, não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe na terra nenhum justo sequer, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Então, o que leva o homem a cometer injustiça, o que leva o homem a ter coração duro, é o pecado. E aqui nós vemos que o salmista Davi, ele levanta um clamor a Deus, e ele fala: lava-me completamente. Deus, eu reconheço, eu estou vendo, está sempre diante de mim o meu pecado, a minha iniquidade. Ele fala: lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço, eu sei o que eu tenho feito, eu sei que coisas que eu tenho praticado, Deus, não é justo diante de ti. Então é isso que o homem precisa reconhecer, todos nós, a cada dia, reconhecermos que nós precisamos da intervenção divina, e que somente Deus, através do sangue de Cristo, pode purificar o homem dos seus pecados e lavar o homem das suas iniquidades. Não existe ninguém na terra, que é bonzinho se ele não tiver Cristo vivo no coração. Não existe justo, não existe ninguém que pode dizer: não, eu sou perfeito, eu não tenho nenhum erro, eu não tenho pecados. A Bíblia diz que quem dizer que não tem pecado se faz mentiroso, porque todos pecaram, sem exceção. Então há uma necessidade de reconhecer os nossos pecados, reconhecermos, melhor dizendo, os nossos pecados, e chegar diante de Deus e dizer: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me, Senhor, do meu pecado. O homem não pode se achar que ele está acima da verdade. Não, nós precisamos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quantas pessoas que vivem na prática do pecado, praticando aquilo que não agrada a Deus, mas louvado seja Deus por aqueles que têm coração quebrantado e se arrepende e clama diante de Deus e pede misericórdia: Deus, lava-me. Aí Deus responde e ele fala assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, quando o homem se arrepende, quando ele reconhece a sua fragilidade, então ele vai diante de Deus, e Deus fala: ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, se tornarão
brancos como a neve, ainda que os seus pecados sejam como seja vermelho como o carmesim, se tornarão como uma lã branca, porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele só está esperando você tomar a decisão e se arrepender. Quando nós tomamos a decisão e nos arrependemos, Deus vem com a sua misericórdia, Deus vem com o seu sangue, com o sangue de Cristo, e nos purifica. Mas é preciso reconhecer. Infelizmente, muitas pessoas, eles se acham acima da verdade, né? Eles se acham justos demais, eles se acham bons demais, mas todos os homens precisam da misericórdia de Deus, né? Para que Deus realmente possa nos purificar, porque diz em Romanos, no capítulo 5, 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Muitos não conseguem compreender esse mistério, né? Porque para mim a vida é um mistério, e a morte também é um mistério de Deus. Por que tem que morrer? Por que às vezes perdemos nossos entes queridos? Não era para estarmos juntos, sempre juntos, mas o pecado gera morte. A morte entrou no homem por causa da desobediência, por causa do pecado. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que fazem a vontade de Deus, Ele acrescenta os dias de vida na terra. Você compreende? Então há uma necessidade, meus amigos, meus irmãos, de reconhecer que nós somos homens fracos, frágeis e mortais. É por isso que a Bíblia diz lá em Gênesis, e daí passaram a invocar o nome do Senhor. Quando os homens reconheceram que eram fracos, frágeis e mortais, aí eles passaram a invocar o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? Das angústias, da depressão, da ira, dos ressentimentos. Você fica livre de tudo. Aí você ama, você libera perdão, você perdoa, você vai ser uma pessoa totalmente diferente, porque você será dominada, guiada pelo Espírito de Deus. Confia no Senhor, creia na palavra de Deus, e a cada dia se humilha e Deus te exaltará. Tenham todos um ótimo dia. Jesus Cristo é o nosso único e verdadeiro Deus.